Ora, a solução que vocês vão utilizar para o teste é a solução que foi dada no ano passado, com aqui a diferença que tem agora a interface gráfica em JavaFX. Eu criei uma nova versão, não sei se essa nova versão fica para o teste 3. Portanto, para o teste 3 temos uma nova versão deste jogo, um bocadinho diferente, mas isso depois para a frente logo explica essa nova versão e disponibiliza essa nova versão. Portanto, esta versão é a versão que vocês conhecem, com a única diferença que tem aqui um pacote com a interface gráfica de JavaFX. Ora, então, portanto, o que é que foi adicionado? Portanto, o que foi adicionado foi uma pasta para colocar um ficheiro de CSS. Portanto, tem aqui os estilos que vão ser utilizados. Dentro desta pasta, dentro da pasta CSS tem uma pasta de imagens. Portanto, isto é as imagens que são utilizadas dentro do CSS. Portanto, isto em HTML é igual. Quando a gente tem o HTML, portanto, geralmente a gente tem uma pasta para colocar o CSS e dentro dessa pasta do CSS tem uma pasta para imagens. A ideia é sempre a mesma. Temos aqui as imagens, temos o CSS e temos aqui a pasta que tem a interface gráfica. Então temos a pasta daqui do GUI, portanto, tem este pacote todo que termina em GUI. Portanto, isto é a interface gráfica em Swing. Portanto, isso era o que vocês tinham. E eu criei uma coisa igual, mas agora com JavaFX. Ora bem, isto é muito igual porque até as classes têm o mesmo nome. Portanto, isto foi também para mostrar isto que é. Nós podemos ter num projeto muitas classes com o mesmo nome. Não há problema nenhum desde que estejam em pacotes diferentes. Porque neste caso a gente utiliza o nome absoluto, que é o nome do pacote, ponto, nome da classe. Por exemplo, eu peguei, alterei isto aqui, só que a view. Dúvidas? Tem erros. Tem erros? Estás a usar uma biblioteca de... Sim. Sim, isso tem a ver com a biblioteca. Vê-se aqui que o botão à direita, nome do projeto, propriedades, chave de path, bibliotecas, editar, tem que ser 1.8.045, ok. Clicam aqui 1.45. Assim, isto pode ser suficiente, se não forem, ainda podem ir aqui, Java Compiler, vem aplicar aqui e tem que verificar se aqui a pessoa está a utilizar 1.8. Portanto, às vezes é necessário vir aqui e tem que alterar isto. Portanto, Java Build Path, editam, tem que ser 1.8.045 ou superior, a chama a página 060. E se isto não for suficiente, vem aqui Java Compiler e alteram aqui sim a versão para 1.8, Java 1.8. Então que existia esta interface Sokoban View, esta interface Sokoban View, existia aqui na parte do Swing e eu criei uma igual, mas alterei, apaguei aqui um dos métodos, portanto criei uma muito semelhante, mas apaguei um dos métodos. Ora, só que isto obriga a que no modelo a pessoa tenha que utilizar as duas. Portanto, no modelo não tive que alterar coisas. Vamos aqui ao modelo, Sokoban. Então aqui no fim, no modelo, o register view. No register view, temos aqui que este register view recebe um objeto do tipo Sokoban view e o de baixo recebe um objeto deste tipo. Ora bem, é de ver que o tipo de cima, este Sokoban view, na verdade é isto. Isto ponto. Assim, como tem o import, ele usa por omissão o que está no import. Portanto, a pessoa pode aqui dar o caminho completo de cada um deles. Portanto, isto é a Sokoban View que está neste pacote e este é a Sokoban View que está neste pacote. Portanto, se houver conflito do nome de classe, a gente dá o nome absoluto, o caminho completo, que é o nome do pacote, o nome da classe.
Ok. Isto está visto. Está visto. Então, vamos começar agora vamos ver o que é que foi alterado e até podemos efetuar uma comparação com o que já existia. Ora bem, só que o band button, o nome é o mesmo da classe que já existia. Portanto, aqui extende um button, que é o que temos no JavaFX. Anteriormente no Swing estendia um JButton. Portanto, é muito semelhante uma classe à outra. Portanto, o que guarda é a mesma coisa, é só comando e um position, e depois os métodos são semelhantes. Portanto, guarda só comando e o position, e eu adicionei esse método. Um método para devolver a posição. Objective position. Assim, não é que fosse muito preciso, não sei se era necessário que esta variável privada e precisávamos de alguns aqui visto. Portanto, assinei aqui este método, de resto isto é igual ao que tínhamos no Swing. Portanto, isto é, estamos a estender a classe botão para adicionar informação extra que fica guardada no botão. Até essa é a ideia. Quando tem um clique, já tem lá essa informação para depois utilizar. Ora bem, o view está visto, tem uma interface, tem um método 2, portanto eu apaguei um dos métodos, só pus aqui dentro, do register model, o outro método apaguei. A style de Socoban. Bem, nós já vimos uma classe muito semelhante a esta em exemplos anteriores. Vimos isto desde a interface gráfica que foi criada para o Dispenser Machine, também já tinha uma interface gráfica em JavaFX. O exemplo anterior também já tinha uma interface gráfica FX muito semelhante. Portanto, eu fui a um dos exemplos anteriores, copy-paste e alterei. Portanto, aqui não há muito que alterar. Isto é, eu tenho um fecheiro de estilos. O nome que dei ao fecheiro de estilos, ou o nome interno para ter aqui, é este nome, Socoban. Construtor da classe chama construtor da superclasse. Entrar aqui a função main para poder arrancar a partir desta classe. O método start chama o método start da superclasse e o importante é isto. Portanto, isto é que é a diferente de classe para classe, de projeto para projeto, o que muda isto. Que é, temos que ter acesso aos elementos que queremos aplicar um ID e queremos aplicar uma classe de regras de estilo. E é isso que estamos aqui a fazer. Portanto, eu posso mostrar o Socoban só para ver o que é que são estes botões. Socoban GUI. A interface normal, o que é que tem? Tem uma lista de botões. Portanto, a matriz com todos os botões é esta lista de listas. Portanto, estas variáveis que estão protegidas, são para ser, estão aqui com protect, que assim são visíveis na classe que extende esta. Portanto, essa é a ideia, eu passar estas variáveis. Portanto, eu passo estas variáveis. Portanto, isto estou na classe Socoban GUI, aqui para o style de Socoban. Então, aqui acedo à lista de botões. Para percorrer uma matriz, que é este caso, uma lista de listas, é necessário 2 ciclos. Um percorre as linhas, outro percorre as colunas. É o que temos aqui. Primeiro vai percorrer as linhas. Portanto, isto é uma lista de lista, cada elemento é uma lista de botões. O ciclo de dentro pega nesta lista de botões e percorre cada um dos botões. Percorre cada um dos botões e então o que é que faz? Vai atribuir um ID diferente a cada botão. Portanto, os IDs têm que ser sempre diferentes. Como têm que ser diferentes, o que é que se faz? Cria-se um número que é a linha seguida da coluna. Portanto, isto aqui eu tenho. Vou ao botão, vou meter a posição. Com a posição eu tenho o número da linha, mais 2 pontinhos, que é para separar os números. Volto ao botão, obter a posição e obter a coluna. Portanto, o ID de cada botão vai ser o número da linha, 2 pontos, número da coluna. Portanto, isto vai ser o ID de cada botão.
Ora, o ideia serve para cá, para quê? Assim, neste caso, para nada. Portanto, assim, nós podemos aplicar estilos através do ID ou através de classes. Isso é igualzinho no HTML. O ID é quando temos elementos que são únicos, portanto, tem um cabeçalho, tem um rodapé, tem ali um menu esquerdo, eu posso atribuir um ID. Assim, os CDs utilizam-se muito no HTML por uma coisa, porque existe a função da JavaScript para buscar os elementos por ID. Como existe a JavaScript, chama umas funções diretas para buscar os elementos por ID, utiliza-se muito os CDs. Aqui, o importante é o nome que eu vou atribuir a cada uma das classes. Portanto, aqui, para isto, eu fiz o seguinte. Utilizei este método, o text for position. Este método, portanto, recebe a posição do botão e devolve o texto que aparece no botão. Por exemplo, um F se for floor, ou um X se for a posição final, portanto, devolve o texto do botão. Podemos ver aqui na interface que tínhamos aqui swing, se executar isto, run as Java application. Portanto, isto era o que vocês conheciam, a interface de swing, é isto. Onde temos aqui estes textos. Portanto, este texto, isto é informação sobre o chão, mais informação sobre a caixa, mais chão, ou então keeper, mais chão. Portanto, essas são as letras que aparecem aqui. Ora bem, então, o que é que eu fiz? Portanto, se temos, por exemplo, um objeto que é do tipo floor, portanto eu tenho internamente aqui a cor F, ela vai ser representada, então eu queria um estilo chamado F. E aplica este estilo chamado F. Ora, para não ter assim isto só com uma letra, eu chamei style e depois junto aqui então o texto que está aqui. Portanto eu vou ter um style F, um style KF, um style KX, para quando o keeper estiver em cima da posição final, por aí em diante. Portanto, é isto que temos aqui. Portanto, os estilos começam por style, ao qual se junta o texto que aparece ali em cada um dos botões. E depois já este método aqui, para então aplicar ao botão o ID e os estilos. É assim, este método foi alterado. Então vai ser necessário aqui ainda dar umas voltas ao código e vou explicar porquê. Ora, este método foi alterado em relação ao exemplo que eu dei numa das últimas aulas, portanto, aos exemplos anteriores. As diferenças que eu coloquei aqui, o que é que eu coloquei? Portanto, coloquei a possibilidade de o ID ser nulo, portanto, se o ID recebido for nulo, então não faz nada, portanto, não atribui nenhum ID. E antes de aplicar as classes, eu limpo as classes todas que o elemento tem. Portanto, se o elemento já ter algumas classes, então eu limpo tudo e aplico então as classes que se recebe aqui. Ora, isto porque, se não limpar isto, o que acontece é que eu começo a aplicar uma classe a um botão, depois quando se troca, aplica ao próximo, e depois isto vai acumulando classes. Vai acumulando regras de estilo umas em cima das outras. E depois dá uma coisa estranha. Eu posso mostrar. Ora, na aplicação. Isto é a interface gráfica. A interface gráfica assim, é um pouco esquisita porque isto são imagens muito pequenininhas que depois eu repito para o botão todo. Esta imagem é 30 por 30. Pronto, isto devia ser uma imagem grande para colocar aqui, mas não, portanto são imagens muito pequenininhas e depois repito a imagem ao longo do botão. Portanto, isto aqui é o keeper. A coisa que eu achei estranha é o keeper. Eu movo o keeper para aqui. Ok, o que está aqui a acontecer é que este botão tinha o estilo anterior mais o estilo do keeper. Por aí em diante, estou a acumular estilos. Como estou a aplicar muitas regras de estilo, portanto, fica sempre aqui com a imagem do keeper, que se calhar é a última que aparece, daí eu aplicar em último lugar. Portanto, é preciso primeiro limpar os estilos todos do botão e depois aplicar só os que interessa. Portanto, se limpar os estilos todos existentes,
Então, isto já tem. Portanto, já tem aqui a funcionalidade esperada. E terminou. É assim, depois que ele permite continuar a jogar, mas também quando isso já é mais importante. Portanto, neste método, as alterações que eu fiz foi, portanto, dar a possibilidade de o parâmetro do ID ser nulo, portanto, nesse caso não aplicar o ID, e limpo os estilos antes de aplicar um novo estilo. Ora, só que isto cria problemas. Porquê? Porque este clear limpa todos os estilos existentes. E por omissão as classes já aplicam estilos aos seus próprios objetos. Por exemplo, a classe button aplica o estilo button. A classe list aplica o estilo list, por aí em diante. Portanto, por omissão, todas as classes já têm um estilo. A seguir, vamos fazer algumas alterações. Portanto, e vamos ver que temos que alterar mais algumas coisas para isto funcionar depois. Portanto, este método foi alterado. E vamos voltar outra vez aqui ao início. Portanto, o start. Portanto, o importante é isto aqui, que é aplicar os estilos. E o resto é semelhante ao que foi feito já nas aulas anteriores. Mas foi necessário adicionar este método. Aqui. Portanto, reescrever o método que é herdado. Porquê? Porque é que é necessário reescrever este método? Eu vou aqui mostrar. Vou mostrar o método que é este update. Ora bem, este update é mais ou menos igual ao que vinha do swing. Aqui com a diferença de que aqui estou a utilizar uma caixa de diálogo do JavaFX para mostrar aqui a mensagem. Ora bem, este método o que faz é alterar o texto que aparece em cada um dos botões. Portanto, quando os botões são alterados, ele altera o texto. Quando estamos com o CSS, além de alterar o texto, é necessário alterar as classes de cada botão. É necessário alterar as regras de estilo, que é para ele mudar as imagens. Se eu alterar as regras de estilo, ele vai mudar a imagem. É por isso que aqui é necessário redefinir este método. Portanto, este método foi redefinido. Portanto, aqui... Portanto, este segundo parâmetro recebe um objeto deste tipo, message to GUI. Este objeto, vamos ver aqui a classe, portanto, isto tem internamente um array de posições e a string que é o texto a mostrar. Este array de posições é as posições que foram alteradas, portanto, a posição onde estava o keeper, por exemplo, para onde vai o keeper, e a terceira é, acho eu que é se é movido também ou a caixa. Se o keeper empurra uma caixa, também tem essa terceira posição. Portanto, temos isto. Portanto, isto é recebido aqui como segundo parâmetro. Percorre-se estas posições todas. Vamos ao socoban pedir o texto que deve estar do botão que está nesta posição. Vamos seguir este texto. E depois vamos à lista de listas de botões, buscar o botão que está nesta posição, na linha e na coluna. Vamos aqui à posição que está a linha e a coluna e vamos buscar o botão que está nesta posição. Coloca-se este texto. Portanto, isto é igual ao que já existia. O que foi alterado agora foi isto, foi adicionado. Portanto, voltar a criar, a fazer o cálculo de qual é o estilo que vamos aplicar a este botão. Portanto, vamos outra vez aqui ao socoban pedir qual é o texto que vai aparecer no botão, e este texto que é igual a este. Posso apagar isto tudo, colocar aqui o S, que é a mesma coisa. O texto já está calculado aqui, todo o texto que aparece no botão é este texto que é utilizado para criar aqui o estilo. E então o que é que se faz? Aplica-se a este botão
o ID fica igual, portanto, o ID não se altera e aplica-se esta nova classe, que é calculada aqui. Portanto, limpa-se tudo, limpa-se as classes todas e aplica-se esta nova classe. Portanto, se ele ganhou, mostra uma mensagem a dizer que ganhou. Portanto, aqui, então tem aqui esta parte de trocar as classes. O que é que tínhamos mais? Assim, eu vou explicar principalmente o que há diferente em relação aos outros exemplos. Já vimos anteriormente. O start, portanto, aqui o principal é isto, que é aplicar as classes, regras de estilo e depois aqui, neste caso, o update vai então atualizar os estilos dos botões. Portanto, o resto já existia dos exemplos anteriores. Portanto, todo o resto já existia dos exemplos anteriores. Portanto, eu já expliquei isto nas aulas anteriores. Já expliquei esta classe, é uma classe muito semelhante a esta. Bem, vamos então agora ver a classe principal, só com a Bandgui. Portanto, isto como nos exemplos anteriores, eu posso executar isto a partir, portanto, sem os CSS. Portanto, se eu executar isto sem os CSS, ele vai mostrar isto assim. Portanto, isto, a aplicação sem o CSS. Portanto, isto tem aqui assim um íconezinho. Tenho um ícone aqui, que aparece aqui, que aparece aqui também, aparece aqui o ícone, estão a ver? Então, pronto, mas isto também já os exemplos anteriores tinham isto, portanto, já não é novidade que os exemplos anteriores tinham estas coisas. Portanto, esta classe mais uma vez é semelhante a uma classe, também a classe que já apareceram nos exemplos anteriores, onde temos como variáveis protegidas as variáveis que queremos aplicar estilos. Então as variáveis vão ser, depois a classe vai ser estendida e estas classes depois passam pela herança, portanto estas variáveis passam na herança e a pessoa utiliza estas variáveis para aplicar um estilo. Ora bem, o construtor da classe, o start é igual aos anteriores, portanto a única coisa que muda aqui é o modelo, o resto é tudo igual, portanto isto recebe um palco, guarda o palco, altera o título do palco, que é o título da janela, cria o modelo, cria o cenário, aplica o ícone, coloca o cenário no palco e mostra o palco. Tá. Portanto, isto é igual já aos exemplos anteriores. Método para aplicar o ícone na aplicação também já foi dado nos exemplos anteriores. E então agora o que é diferente é aqui o método para criar a grelha com todos os botões. Portanto, este método eu implementei isto com um grid pane só para ser diferente dos outros exemplos. Os outros exemplos tinham tinham outras classes diferentes e eu aqui estou sempre grid pane. Então o que é que se faz? Portanto, comecei por obter o número de linhas e número de colunas do Sokoban. Tem aqui variáveis para isso. Criar um objeto do tipo event listener portanto, isto vai ser executado quando existir o clique em cada um dos botões. Portanto, isto é o mesmo objeto para todos os botões. Cria-se a grelha, o alinhamento aqui ao centro. E agora isto que temos aqui assim é criar restrições para que todas as colunas fiquem com a mesma largura. Portanto, podemos ver aqui que todas as colunas têm a mesma largura. Ah, bem. Assim, mas isto já temos uma coisa muito parecida nos exemplos anteriores. Portanto, se eu aumentar ou diminuir, as colunas todas ficam com a mesma largura. Portanto, isto é devido ali àquelas restrições. Já fizemos um exemplo muito parecido a este. Portanto, o que é que se faz? Portanto, isto é em percentagem, portanto, temos o número de colunas, portanto, se eu dividir 100 pelo número de colunas, está a percentagem de cada coluna. E então crio aqui as restrições, tenho que criar N restrições, portanto, o número de restrições é igual ao número de colunas e adiciono as restrições à grelha. Portanto, e assim
todas as colunas têm a mesma largura. A seguir, vamos criar uma lista de botões. Portanto, uma matriz com todos os botões. Para criar a matriz com botões, começa-se por criar a lista inicial. Portanto, esta lista inicial na vertical. Portanto, a lista que vai ter depois referências para todas as outras listas. Lista inicial, às vezes o zoom. Isto vai ter uma referência para depois aqui para um array list, que é este que vai ter todos os objetos. Este é que vai ter os objetos. Portanto, para cada um deles vamos ter que criar isto tudo. Portanto, este que temos no código, vamos olhar para o código, temos primeiro array list. Portanto, este array list é este na vertical. Um array list na vertical. Ciclo percorrer as linhas e cria-se aqui um array list para horizontal. Portanto, para a primeira linha. Temos aqui o array da primeira linha. Percorre-se as colunas, criam-se todos os botões da primeira linha e adiciona-se então esta primeira linha ao array vertical. Então assim vamos ter várias linhas, portanto, vários arrays aqui, que vai ser assinado aqui ao array de fora. Portanto, isto é em termos de desenho. Então, vamos ter que criar muitos objetos destes, um por cada linha. Temos que criar um objeto deste, um por cada linha. Portanto, crias inicialmente este é o primeiro a criar é este, e depois por cada linha criam-se este e adicionam-se ao primeiro. Portanto, é isso que temos aqui. Este é o primeiro, e depois este aqui é cada uma das linhas. Ora, ciclo interno, o que é que faz o ciclo interno? Portanto, isto, linha 0, coluna 0. Então, vamos ao modelo, ao Socoban, ver qual é o objeto que está nesta posição, 0, 0. Então, tenho aqui como um position. Crio um botão e envio para o botão o Socoban e a posição. Adiciono este botão a esta lista, a lista horizontal, então esta lista. Ao botão define que quando existir um clique do rato, então ele vai chamar este objeto, vai chamar este objeto que está aqui, um método aqui deste objeto. A seguir vou perguntar ao modelo qual é o texto que é para mostrar no botão, qual é o texto que quer mostrar no botão, guardo aqui, então vou ao botão e altero esse texto e depois adiciono à grelha, portanto, ao grid pane, vou adicionar o botão na coluna linha. Portanto, há que ter atenção que isto é coluna linha. Coluna é o X, linha é o Y. Portanto, se fizerem ao contrário, portanto, fica, é como rodar 90 graus aqui o tabuleiro. E depois alterar aqui as preferências do botão. Esta linha está repetida. Vou apagar esta linha que está repetida. Esta já estava cá em cima. Eu estava aqui. Ou então apago a de cima e deixo esta em diferente. Vou apagar esta de cima. E definir aqui mais. Para dizer que os botões crescem de acordo com a grelha. Mas à medida que a grelha cresce, o botão também terá que crescer. Quando terminar o ciclo de dentro, quer dizer que já temos isto tudo preenchido, já temos estes elementos todos preenchidos. Portanto, se temos os elementos todos preenchidos, adiciona-se esta linha e este array com todos os elementos de uma linha ao array principal. Que é isto que temos aqui. Portanto, quando termina o ciclo de dentro, então adiciona-se à lista de todos os botões esta linha. Ora, quando o método termina, temos então a grelha com todos os botões.
Classe interna para evento do rato, ou handler para o evento do rato. Portanto, button listener, implementa um handler listener de mouse event. Portanto, depois tem aqui o method handler e faz a mesma coisa que já se fazia com um swing. Vamos aqui ao evento que o método recebe. Portanto, o método recebe um objeto que tem informação sobre o evento. Aqui o getSource devolve o objeto onde ocorreu o evento. Toda a gente assim pode fazer um cast para o botão certo. Assim a gente tem aqui o botão, então vai ao botão e executa. Chama este método de executar comando e depois ele há de ir ao modelo e não sei quanto e ele vai executar tudo para que os elementos se movam. O restante acho que já estava mais ou menos, portanto isto já é de edições anteriores, que é a menu também é de edições anteriores. Então agora aqui foi necessário o update. Portanto o update é igual ao que está no swing. Também aqui essa alteração que foi utilizar uma caixa de diálogo do JavaFX. O main era igual. E temos aqui o método para criar o modelo. Método para criar o modelo. Portanto, começa-se por criar um array com todas as posições, com os floors, o all e o final position. Portanto, temos aqui um array que é para enviar para o board recebe este array e guarda internamente. A classe Sokoban recebe o board, criar duas caixas, obter o singleton e adicionar todos os movers, portanto todas as boxes e o keeper ao Sokoban. Depois temos aqui estes métodos que o Sokoban vai registar esta view, a própria classe, vai registrar a própria classe para que sempre que existir alterações no modelo, portanto sempre que existir alterações no Sokoban, ele informe esta classe de que existiu essa alteração. Depois isto pode ser quando necessário. E em relação a esta classe, portanto, vamos registar qual é o modelo que estamos aqui a utilizar, que é este Sokoban, a variável interna. Portanto, isto é chamar o método aqui em baixo, register model, recebe o Sokoban e guarda na variável interna. Ok, portanto, e é isto que temos em termos de classes. Portanto, isto é muito semelhante a coisas anteriores. Vou só mostrar então o CSS. Portanto, as imagens são coisas básicas. As imagens são imagens muito pequenininhas, são imagens muito pequenas. Isto deve abrir aqui. Abriu aqui, portanto, as imagens estão tudo coisa pequenininha, 30 por 30. É por isso que ele vai fazer um filo, portanto, encher o botão com imagens destas. Ficheiros de regra de estilo. Temos aqui o ficheiro de regra de estilo. Ora bem, regras de estilo para os botões. Portanto, a classe button aplica aos seus objetos esta classe button. Portanto, se eu alterar, se eu criar uma regra de estilo para o button, estou a alterar a regra de estilo dos botões. Então temos regra de estilo para o botão. Portanto, isto vai ter aqui uma cor. Isto vai criar, vai fazer com que o botão fique redondinho, um pequeno espaço interno e alinhar ao centro. Regra de estilo para quando o botão está pressionado. Assim, isto é para outro tipo de botão, para aqueles botões que a pessoa dá um clique e o botão fica em baixo, depois dá um clique e o botão fica em cima. Então aqui assim, isto é tudo cinza. Por exemplo, eu vou colocar isto como vermelho. Para colocar como vermelho, apago aqui um 0 e apago aqui um 0. Portanto, isto é um vermelho. Portanto, quando o rato está por cima, quando o rato está por cima do botão, vou colocar aqui um verde. Apago aqui um número e apago aqui um número. Portanto, o verde é o número maior, fica verde. Quando o botão tem o foco. Quando o botão tem o foco, isto é, se eu utilizar só o teclado, eu movo tudo só com o teclado. E assim eu sei qual é o botão que está selecionado. Então, vou colocar aqui o azul, por exemplo. Azul. Save.
Portanto, isto, alterar o estilo dos botões, portanto, da classe button. Portanto, existe a regra de estilo em relação ao HTML e CSS, que é o HTML e o CSS deve todo ele ser escrito em letras minúsculas. Então tenha atenção que colocar, portanto, que o CSS é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Portanto, ter um B maior, um B maiúsculo ou um B minúsculo é diferente. Portanto, o nome tem que ser igualzinho. Portanto, estes nomes têm que ser assim iguaizinhos em letras minúsculas. Ora, e agora temos aqui os estilos que foram criados e específicos de acordo com o nome que eu dei. O nome que eu dei foi Style e à frente do texto que aparece no botão. Portanto, isto é uma box sobre um floor, box sobre uma posição final, o floor é só floor, isto é a posição final, isto é o keeper sobre um floor e um keeper sobre a posição final e o muro. O que é que isto tem? Tem, por exemplo, para a box sobre posição final, sobre o floor, box sobre floor. A imagem, portanto, a imagem que vai ser apresentada, a repetir, que é por causa de a preencher o botão todo. Se colocar não repetir, no repeat, o que acontece? Então vai aparecer isto sem preencher o botão todo. Então, não é esta classe que eu quero chamar, é esta. Run as Java Application. Ok, temos aqui a box sem o repeat. Estão a ver? Portanto, assim, essas imagens, portanto, se fosse imagens grandes, a pessoa podia colocar só a imagem, não é necessário estar a repetir, mas como são imagens tudo muito pequenininhas, então é necessário repetir para criar um preenchimento de tudo. Criar aqui um repetir e a posição centro. Portanto, a caixa fica no centro e a partir do centro então é que ele vai repetir. Portanto, isto se for uma caixa sobre um floor, se for uma caixa sobre a posição final. Portanto, adicionei mais isto, que é uma linha à volta, que é para a gente saber que é diferente. Portanto, neste caso, é uma caixa na posição final. Por exemplo, vou colocar, por exemplo, uma border de 5. Posso utilizar aqui no Keeper, né? Está Keeper sobre posição final. Está aqui. Margem de 5. Executar. Portanto, se eu colocar o Keeper sobre a posição final, temos aqui uma linha à volta, aquela linha à volta, que é o border, neste caso tamanho 5, então assim a gente sabe que, portanto, este está sobre outro elemento, portanto, neste caso é sobre a posição final. Sim, e depois o resto é igual, portanto aqui é só definir estilos de acordo com as possibilidades todas. Portanto, temos a parede, só tem parede, o keeper pode estar sobre um floor ou pode estar sobre a posição final. A mesma coisa que uma caixa, a caixa pode estar sobre o floor ou pode estar sobre a posição final. Então temos aqui os diversos estilos. Ora bem, e agora, por exemplo, eu vou apagar isto tudo, está por aqui abaixo. Ctrl X, mas coloco aqui ao lado, não é? Coloco aqui ao lado, coloco aqui. E vou executar só com aqui os seus botões. Save. Run as Java Application. Ok, estranho. Portanto, não apareceu estilo nenhum. Porque isto, os botões vinham a aparecer redondinhos, com os cantos arredondados e não apareceu nada. É assim, isto tem aqui uns fundos e assim, mas o problema aqui é este método. O problema aqui é o método que, vamos antes aqui. O problema aqui é este método, set ID class.
Ora bem, F3, F3. O problema aqui é este método. Este método set ID class tem aqui este problema que é ele apaga todos os estilos do botão e apaga o próprio estilo da própria classe, portanto que é o estilo button. Como é que isto se resolve? Isto resolve-se, portanto, sempre que se chamar este método nós temos que dar o estilo do próprio botão. Ora, o método é chamado aqui, portanto aqui agora temos que dar também o estilo do botão, button. E o método vai ser chamado, mas num sítio qualquer, quando se troca os elementos. Quando se troca os elementos, aqui, cá em baixo, vírgula, button. Portanto, aqui a questão é que o clear limpa este estilo. Limpa o estilo que o botão tinha inicialmente. Inicialmente o botão tinha este estilo. Como eu quero repor tudo desde o início, ele limpa tudo, ele limpar tudo. Depois ele já não aplica isto. Portanto, a solução aqui é quando se adiciona estilos, adicionar o estilo da própria classe também. Para que aquele estilo funcione. Vamos executar isto novamente. Ok, já temos aqui. Portanto, o azul é o que está selecionado, utilizo o cursor para selecionar o elemento e depois fazia Enter ou qualquer outra coisa, o espaço, e ele então marcava esse elemento. É assim, isto funciona se eu controlar o teclado, se não controlar o teclado não faz nada. Portanto, em vez de implementar o mouse click, podia implementar um action ou qualquer outra coisa para controlar isto. O verde é um tal rato, é o mouse over. O verde é o mouse over. E temos aqui os botões com os cantinhos redondos, e assim. Então, temos aqui estes estilos. Portanto, o botão não fica em baixo, se ficasse em baixo então ia ter uma outra cor, que era o estilo que está no preset. Ok. Portanto, a este estilo aqui assim, vamos chamar, vou alterar o nome do ficheiro, style 01. E vou criar aqui um outro ficheiro, Ctrl+C, Ctrl+V. A este vou dar o nome de style02. Style02. E no style02 vou colocar isto, Ctrl+A, Ctrl+X. É assim, duplicam o ficheiro, não colocam os estilos dos botões e noutro colocam aqui os estilos das imagens. Save. E agora alterem esta classe, o style Sokobangui, para que a pessoa possa escolher um ficheiro ou outro. Portanto, agora a gente escolhe se quer que o CSS tenha as imagens ou então tenha só aquela regra de estilo sem imagens. Ora bem, vamos continuar. Portanto, vamos criar uma caixa de diálogo com os botões escolhidos pelo utilizador. Se eu escolho um ou dois botões, ou três botões, os botões que quiser, e cria uma caixa de diálogo com esses botões. Então eu vou selecionar este código até aqui, copiar este código e vou criar aqui um novo método. Protected. Ora bem, isto vai devolver uma string, ok, obrigado. Vai devolver uma string e vou chamar a isto show message 2. Isto há de receber alguma coisa e para já colo este código todo. Olha, o que é que isto vai receber? Isto vai receber a mesma coisa que recebia anterior, o título, a mensagem. O título e a mensagem vão receber. O título vai para o título. A mensagem vai aqui para o set content. E o header, vou colocar o header nulo. Portanto, esta parte é igual ao método anterior. Esta parte é igual. E agora temos aqui a criação dos diversos botões que vão aparecer.
Ora, para isso eu vou fazer o seguinte, que é adicionar aqui um terceiro parâmetro, string, um array de ptn, portanto, um array de strings que é o texto de cada um dos botões. Portanto, assim fica em coisa genérica. Buttons, portanto, um array com o texto dos botões. E agora é só fazer um ciclo para cada string. Ora bem, é text existente em bts. O que vai fazer? Vai criar um botão. E o texto é este text. Depois de criar o botão, vamos adicionar o botão à caixa de diálogo. Button e temos todos os botões criados. Portanto, isto recebe um array com o texto para os botões, percorre o array e criam-se os botões e adicionam-se os botões à caixa. No fim vamos devolver o texto que está no botão. Então até posso fazer aqui este passo a passo para que não haja dúvidas. btn é igual a result.get, fecha, e agora faz um return de btn.getText e devolve-se o texto que está no botão. Portanto, o método recebe um array de strings. Este array de strings são os textos para colocar em cada botão. Portanto, ele cria os botões que forem necessários. No fim, mostra a caixa de diálogo, fica à espera de um resultado, obtém o botão que foi selecionado e devolve o texto do botão que foi selecionado. E assim temos um método genérico que dá para criar um botão, 2 botões, 10 botões, os botões que forem necessários. A caixa de diálogo para mostrar 2 botões, sim ou não. Depois a pessoa cria um array com essas strings. No fim, isto devolve uma das strings. Portanto, a string onde foi dado o clique. E temos assim uma caixa de diálogo para mostrar um sim ou um não. Então, já uma meta, envia o título, envia a mensagem e fica com os 2 botões. Isto, onde é que vamos chamar isto? Portanto, criamos aqui assim, style Sokoban GUI. Portanto, antes de indicar qual é o fecheiro de estilo que vamos ler, temos que chamar aqui a caixa de mensagem. Portanto, isto é uma string, res igual a this.showMessage2, título para a janela, style, game style, sheet. Mensagem, choose style sheet, vírgula, e agora falta aqui os botões. String title igual, eu vou até colocar isto em variáveis, que é para depois ao chamar ter menos coisas. Segundo parâmetro, message, string message igual àquilo.
mensagem é esta, então envias o título, title, envias a mensagem e agora envias aqui uma string para os botões. Por preguiça vou enviar este array. Por preguiça. Enviar este array que já existe. Styles. Portanto, este array com os estilos, aqui com estes nomes. Vou enviar, portanto, os botões vão mostrar isto. Portanto, isto é que vai aparecer em cada um dos botões. Ok. E agora falta só esta última linha. Invocar a função, título, mensagem. Chama-se a função para mostrar a mensagem, envia-se o array com os nomes dos ficheiros. Se for o ficheiro está na posição 0, então o estilo é esse. Se não, o estilo é o 2. Executar, vamos ver o resultado. Isto aparece aqui um ok e um cancelar. Não era para aparecer um ok e um cancelar. Escolho o primeiro. Não fez nada. Aqui erros. Parse. Acho que o CSS está com erros. Ver o segundo. O 2. Sim, o 2 ficou bem. Ok, eu andei aqui a alterar os CSS. Acho que ele já está com erro. CSS. Mas o que não gostei foi de aparecer aqui o ok e o cancelar. Portanto, antes de criar os botões, vamos limpar os botões que estão na caixa e depois então se adiciona os botões. E agora selecionar esta classe e arrancar com esta classe. Ok, pergunta qual é o ficheiro. Vocês escolhem deles e arranca com o ficheiro certo.